Tudo bem com você? Espero que sim, feliz por estar aqui com vocês, especialmente hoje, num feriado onde muitas pessoas estão em casa a descansar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Milena Cornacini, nutricionista oncológica e ensino você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável. Hoje nós estamos aqui num dia de feriado para receber uma pessoa muito especial para dividir conosco a sua jornada de resiliência e de experiências e vivências durante a fase de tratamento. Nós estaremos conversando com uma pessoa muito querida, muito especial, que é a Melissa. Ela está em acompanhamento nutricional comigo desde 2018. Sim, 2018. Toda essa jornada junta do tratamento e pós tratamento oncológico. Estamos aí vivendo essa jornada longa de conquistas, resiliência e de muita inspiração. Ela vai nos contar. Estamos juntas nessa caminhada desde 2018, né? Então é uma trajetória bastante longa e hoje nós vamos conversar com ela sobre um tema muito relevante. Metamorfose, uma experiência de resiliência e enfrentamento de situações durante o tratamento oncológico. Ela vai nos contar como foi esse tratamento, como foi a história dela na oncologia, de tal forma que a gente consiga conhecer de toda essa experiência e vivência. A Melissa, ela é de Carambeí, Paraná, e ela descobriu o seu diagnóstico de câncer de mama após uma gestação no ano de 2018. E essa jornada trouxe muita superação. E de uma forma muito especial, desta vivência e desta experiência na oncologia, ela publicou como coautora o livro Metamorfose, né, que é uma fábula infantil que fala sobre resiliência e enfrentamento de situações difíceis. Então também nós vamos falar sobre esse assunto, além, claro, né, de discutir com ela como foi a jornada nutricional durante o tratamento oncológico. Então nós vamos chamá-la, vamos ver se ela já está aqui. Sim, ela já está aqui, então vamos lá. Deixa eu só. Vamos ver se a nossa conexão está boa. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver. Oi. E ela já se conectou. Bom dia. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem. E Tá aí com vocês? ótimo. Também, tá tudo bem. Então eu estou contando para eles que nós vamos falar da sua jornada oncológica, da descoberta lá de 2018 e depois da sua jornada durante o tratamento oncológico e da sua experiência, que eu falo que é uma experiência tão especial, uma experiência que eu digo exitosa, né? Uma experiência positiva de todo o acompanhamento nutricional até o momento de hoje, que por incrível que pareça, nós ainda mantemos essa conexão e esse acompanhamento nutricional. Então, isso é muito bom. Eu falo que são essas experiências que nos inspiram a entender que a jornada, ela pode, embora com situações de resiliência, com momentos de dificuldade, mas ela pode alcançar um êxito. E é isso que nós vamos conversar um pouco. Então, eu gostaria, primeiro, de te agradecer em pleno feriado, dia 21 de abril, onde as pessoas tiram o dia normalmente para um descanso, mas você prontamente disse sim para estar aqui conversando conosco com a Oncologia Bem Nutrida, que é um canal onde ele é dirigido por mim, nutricionista,
e que tem trazido discussões importantes de uma forma leve, de uma forma informativa, para que as pessoas compreendam que essa jornada ela pode sim ser algo de bem-estar e de melhor qualidade de vida. Então, eu gostaria que você se apresentasse dizendo o seu nome, a sua idade, a cidade onde você vive, e depois contasse um pouco da sua história, desde a descoberta de 2018 até 2025, como é que a oncologia, né, como é que o diagnóstico de câncer, ele vem se estabelecendo na sua vida. Bom, então, meu nome é Melissa, né? Eu sou assistente social, eu tenho 47 anos e eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? Resido em Carambeí, moro em Carambeí, que é próximo de Ponta Grossa, Curitiba, aqui no Paraná. O diagnóstico do câncer eu descobri em 2018. Na verdade, foi uma surpresa, né? Eu acredito que todo mundo que descobre um diagnóstico de câncer realmente também não espera que um dia vá ter, né? Ninguém imagina assim, eu vou ter um câncer. Então, eu tinha acabado de tirar a minha filha mais nova, a minha caçula, da mama, do peito. Tinha amamentado ela e ela ia prestes a completar um ano, eu tirei ela do peito, né? Porque também eu já estava trabalhando, eu tinha voltado a trabalhar, ela já estava comendo. Então, a partir daí, eu tirei. E como eu sempre tive muito, muito leite, o meu seio sempre empedrou muito, eu tive umas dores e achei que essas dores estavam relacionadas ao leite, ao empedramento da mama e tudo. Passou alguns meses, ela faz um ano em outubro, então foi em janeiro de 2018. Outubro de 2017 eu parei de dar mamar para ela, e em janeiro de 2018 eu comecei então a sentir fortes dores no seio esquerdo. E a princípio eu achei que estava relacionado ao leite, de estar empedrado, porque né, sempre doeu e tudo. Mas as dores permaneceram, assim, muito fortes mesmo. E aí eu fui pro hospital, inclusive no dia, foi um domingo, eu tive que ir para um plantão, porque a dor foi muito forte. E aí, logo com os exames, a gente já descobriu que se tratava de um câncer de mama, na mama esquerda, era um câncer invasivo, né? E isso foi exatamente em 24, mais ou menos, de janeiro de 2018. E a Milena, né, a doutora Milena aqui para nós, né, minha amiga de anos, né, nós moramos juntas, temos uma história juntas muito além de paciente e doutora, né? Muito, muito além disso. Então, foi uma das pessoas que eu, né, logo procurei também para contar aquilo, né? Porque você procura aquelas pessoas e já vai dizendo porque você fica muito sem rumo quando você descobre um diagnóstico desse, né? Então, imediatamente nessa conversa, a Milena já, né, é, colocou que nós iríamos fazer um preparo para as químios, né? Porque eu já sabia que eu iria ter que fazer, então, 16 sessões de químio e eu iria ter que fazer rádio, né? Porque a partir do momento que o médico oncologista ele soube o diagnóstico e ele soube que tipo de câncer que era, ele soube tudo, então ele já passou todo o tratamento, né? Seriam 16 sessões de químio, a cirurgia da mama e a rádio. E aí, então, com todo esse plano de tratamento, a Milena, ela já preparou, né? Passou para mim o preparo pré-químio, né? Que foi fortalecer o meu sistema imunológico para receber as químios, né? Porque o paciente oncológico, quando ele faz químio, de uma químio para outra, a gente precisa estar com o sistema imunológico bom para poder receber a próxima, né? Porque se ele está muito baixo, se cai muito nos exames, os índices lá, a gente não consegue fazer a próxima. Então, é adiado, enquanto isso daí vai adiando, o tratamento vai se prolongando, porque a gente precisa se recuperar daquela para daí fazer a outra, né? Mas o plano era
4 químios, a cada 20 dias uma químio, das 4 primeiras, que a gente chama de 4 vermelhas, e 11, não, 12, né? 12 das brancas, uma por semana. Então, isso em janeiro, a primeira químio foi em fevereiro. Então, já quando a gente já falou do diagnóstico e tudo, eu já comecei. Ela já prescreveu para mim uma medicação, não é uma medicação, é Um suplemento. um suplemento para fortalecer o sistema imunológico, né? Que era um imuno alguma coisa lá, e prescreveu toda a minha dieta, prescreveu né, o que era para eu fazer já me preparando para receber as químicos. Então eu fiz, inclusive teve prescrição para ajudar na náuseas, né, que eu ia ter na questão da náusea e do vômito, né, para ajudar nisso, porque os remédios eles trazem muito isso, é um dos sintomas muito fortes da químio, né, o vômito. Então, tudo já estava ali planejado e eu fui sendo acompanhada muito de perto, né? Apesar de estarmos longe, mas a Milena lá em Araçatuba, eu aqui no Paraná, a gente tinha um acompanhamento muito próximo de tudo que ia acontecendo. Então, quando eu fiz a primeira químio, eu já tinha há uns 15 dias começado a tomar toda, né, o suplemento, toda o que ela tinha me passado. E aí, quando chegou na próxima químio, antes um pouco da próxima químio, a gente faz o exame, né, para o médico olhar, e estava tudo bem, né? Tava tudo pronto para a próxima, né? E assim foi seguindo cada uma das químios. Inclusive, o meu oncologista, eu me lembro assim bem dele falar para mim assim: não é que o seu sistema imunológico não caia, ele cai devido à medicação. Acontece que ele já se recupera. Ele se recupera com o tempo da gente conseguir fazer o que era para ser feito, né? O que é para ser feito naquele tempo. Porque, como eu disse ali no começo, uma questão muito difícil para o paciente oncológico é o atraso nas químios. Porque se a gente não consegue ficar bem suficiente ali com os exames a ponto da gente conseguir receber a próxima químio, o tratamento vai se alongando. E aí a gente vai tendo sintomas. E uma das coisas também muito incríveis, assim, que eu digo, porque eu conversava com outros pacientes ali que também faziam químio e outros que já tinham feito, e a minha reação aos medicamentos era diferente. Eu tive muito pouco, foram muito baixos assim os sintomas que eu tive. Mas, claro que baixos, a gente, para um tratamento oncológico, mesmo baixo, né, para quem está ouvindo assim, não é que não houveram sintomas, eles têm, eles vêm. Um cansaço muito grande, dor nos ossos, dor nas pernas, né, muita dores, só que tudo isso foi a amenizar, né, de uma forma assim que eu posso dizer que eu passei de uma maneira tranquila. Eu posso dizer isso, apesar da gravidade do problema, da gravidade do diagnóstico, o tratamento foi tranquilo em relação aos sintomas. Eu não tive vômito, eu não vomitei em nenhuma das químios, né? Então, eu não sei o que é ter aquele vômito que todo paciente, praticamente quase todo, tem quando né, toma a medicação da químio. Então, e eu conseguia me alimentar bem, né? Inclusive a nutricionista do hospital que fazia químio falou para mim que era muito bom isso em mim, que eu conseguia me alimentar, porque caso eu não conseguisse, para levantar um paciente que perde peso no tratamento, é muito mais difícil, né? Porque o paciente vai perdendo peso, ficando muito magrinho, daí vai
tudo vai se alterando ali nos exames. E não, eu me alimentava muito bem, eu comia de tudo. Inclusive, eu não tive restrição alimentar, porque o próprio médico, ele falou que era para eu comer o que eu tinha vontade de comer e o que eu conseguisse comer. A questão para a gente é a questão do sabor, do paladar, a gente perde totalmente. Isso é uma coisa que, infelizmente, né, como o médico disse, não tem o que a gente fazer, ele volta depois de um tempo, mas a gente fica sem o paladar. Então, por isso, muitas vezes, acredito que pacientes param de comer algumas coisas, né? Mas eu comia fruta, eu comia o que eu conseguia comer naquele momento, eu comia. Então, É, a gente conseguiu manter tudo de acordo com o plano. Eu terminei o tratamento, eu comecei o tratamento a primeira quimio em fevereiro de 2018 e as rádios, a última rádio em janeiro de 2019. Então, assim, em menos de um ano, em 11 meses, eu consegui fazer tudo o que estava previsto para fazer dentro do tratamento. Isso foi uma coisa assim que o próprio oncologista ele elogiou, ele ficou muito satisfeito, porque realmente é uma das coisas que eles falam muito importante é assim que a químio, né, a medicação, eles quase matam o paciente para poder que a gente viva, né? A medicação é muito forte, a gente tem efeitos colaterais muito grandes para poder né, matar a célula do câncer ali, mas é, foi de uma forma muito leve. Foi realmente, eu posso afirmar isso, porque depois, aí, né, como vou falar aqui mais um pouco, sobre a questão do livro, né, que surgiu desse tratamento, né? nós vamos falar do seu livro, com certeza, mas eu quero que as pessoas que estejam aqui conosco hoje, elas entendam a importância de algumas situações que você vivenciou há alguns anos atrás. A primeira questão, e que eu tenho sempre compartilhado e defendido, é sobre o diagnóstico precoce. Você é uma adulta jovem, ainda é uma adulta jovem, mas na época, né, quando a gente fala em 2018, tinha acabado de ter uma gestação, estava amamentando, que aumenta ainda mais a chance de um crescimento tumoral em função das questões hormonais, porque o seu câncer de mama, ele tinha uma resposta ao crescimento por hormônios, né, que a gente chama de responsiva aos hormônios. Então, o diagnóstico precoce foi algo assim que ajuda, sem dúvida nenhuma, a ter um bom prognóstico. E também gostaria de falar sobre a questão que os sinais, eles são diferentes de uma paciente para outra. Veja que o seu sinal de alerta foi dor, mas nem sempre nós temos essa sinalização. Por isso que é muito relevante, aí falando para as mulheres que estão aqui presentes, fazer o acompanhamento e realizar o exame preventivo, inclusive o exame das mamas, seja o autoexame, seja visitar o seu ginecologista, o seu médico, para verificar se está tudo ok. Porque é através desses, vamos dizer, né, desse autocuidado que a gente consegue, sem dúvida nenhuma, fazer um diagnóstico precoce. Porque, como eu já disse, nem sempre ele vem acompanhado de um sintoma de dor, né? No caso da Melissa, foi esse, graças a Deus, foi um sinal de alerta. Ela entendeu que algo poderia não estar dentro da normalidade e buscou, e esse diagnóstico foi feito muito brevemente. Além do diagnóstico, que hoje eu considero, dentro da nutrição oncológica, um fator importante, é também o início mais precoce do tratamento, porque a gente entende, embora com toda a evolução da oncologia, mas a gente entende que a rádio, a quimioterapia, o tratamento cirúrgico, ou até mesmo a imunoterapia, esses tratamentos eles devem ser realizados o mais rápido possível. Porque eu costumo dizer que uma célula do câncer, ela é extremamente inteligente. Ela consegue ter uma excelente adaptação, ela tem um crescimento a vários substratos, ela vai se ambientando a ponto desse crescimento ser muito acelerado.
Então, hoje, o que os tratamentos oncológicos eles fazem? Eles minimizam esse crescimento ou interrompe a ponto de, claro, né, a gente conseguir o sucesso desse tratamento e a interrupção da jornada oncológica. É isso que a gente quer, né? Isso é claro. Agora, um fator relevante e que é o tema da nossa live de hoje é falar sobre minimizar esses efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável. E eu defendo isso, eu tenho defendido isso insistentemente nesse último ano, especialmente nesse período em que eu me apresentei aí às redes sociais, às mídias sociais, e eu tenho defendido a relevância de um preparo para o paciente iniciar a rádio, a quimioterapia, enfim, qualquer tratamento oncológico. Porque a gente já entende que o paciente oncológico, uma vez que ele consegue estar num estado nutricional saudável, que ele mantém os seus exames de vitaminas, minerais, os marcadores de imunidade satisfatório, além de ter uma alimentação adequada e já começar a aprender quais são os ajustes para os possíveis efeitos colaterais, essa jornada ela é mais leve, né? Quando eu costumo dizer, olha, a sua jornada pode ser mais leve, você tem que acreditar nisso. Isso é possível. Muitas vezes a pessoa, ela vem com um sentimento de negação, porque é muito natural que após o impacto do diagnóstico, você começa a, isso é normal, é do ser humano, né? Você começa a ter contato com muitas outras realidades. E muitas vezes, esse primeiro contato, as pessoas acabam normalizando tudo. Ah, então é normal você ter náusea, é normal você perder peso, é normal você ter diarreia. E isso faz com que o paciente ele se insira num movimento onde tudo ele acha normal, né? E eu costumo dizer a ele que não é normal, é comum, né? E olha só como isso é verdadeiro na sua fala, no seu relato da sua experiência e da sua vivência. Você disse aqui pra gente que teve efeitos colaterais, sim, que são efeitos comuns, mas que muito minimizados. Por quê? Porque justamente você já teve o início do tratamento oncológico junto com acompanhamento nutricional. Isso faz a diferença e eu tenho dito que a nutrição, e eu vou enfatizar de novo, né? A nutrição, mesmo nos momentos mais difíceis, ela pode ser ajustada e manter o estado nutricional desse paciente e fazer ajustes suficientes para alguns efeitos colaterais, como náusea, vômito, alterações intestinais, seja para constipação ou para diarreia, alteração do paladar, enfim, os inúmeros efeitos colaterais que a gente vem discutindo aqui, né? O efeito positivo da alimentação saudável e dos ajustes alimentares, minimizando a gravidade desses efeitos colaterais. Isso é fato. A ciência já coloca isso de uma forma muito evidente, então a gente tem níveis de evidência sobre essa questão. E eu posso compartilhar, né, Melissa, com você, porque eu vivenciei realmente a sua história, porque além de ser minha paciente, realmente é uma amiga irmã, então é claro que a gente se envolve naquele, eu falo que é no bom senso de entender que desde o primeiro momento eu tinha que te conscientizar, né? Foi uma relação de demonstrar a você que as informações, quando elas se transformam em conhecimento, a gente pode ter um êxito maior em relação às questões nutricionais. E foi justamente isso que a gente fez. E algo muito relevante que eu preciso falar foi a manutenção do seu estado nutricional. Isso é super relevante para o início do tratamento oncológico. A gente tem dados, olha o que eu vou dizer, a gente tem dados relevantes da ciência mostrando que o paciente, quando ele perde peso corporal, ele tem uma sobrevida menor quando a gente
compara uma perda de peso intensa e uma redução do IMC. O que é o IMC? É algo que você pode fazer no seu acompanhamento nutricional. Basta você conhecer o seu peso, a sua estatura, e você vai fazer uma divisão. Peso dividido pela sua estatura ao quadrado. Olha que interessante que esse trabalho, muito bem desenhado, com mais de 8.000 pacientes, ele mostra que à medida que o paciente vai perdendo peso de forma significativa e vai reduzindo o IMC, ele vai vivendo menos. Então, a gente precisa se conscientizar e deixar de normalizar situações que são comuns, mas não são normais. E como que a gente vai fazer? Buscar profissionais, e aí eu também defendo a questão da interdisciplinaridade, porque a gente precisa ir abordando situações. Aqui, claro que a gente vai falar da nutrição, mas a relevância de outros profissionais para auxiliar essa questão de organizar junto ao paciente a redução desses efeitos colaterais. É muito comum a gente escutar, e você pode dizer, né, que eu imagino que você escutou isso ao longo do seu tratamento, a questão da equipe médica justamente, né, fazer com que o paciente ele passe a acreditar que ele vai sentir mesmo, que ele tem que sentir, que isso daí todos vão sentir, né, em relação aos efeitos colaterais. E desde que você me disse, eu né, sempre fui, assim, muito enfática e sempre construí uma fala que nós poderíamos fazer que você tivesse essa vivência diferente. Então, eu digo isso com certeza porque é uma trajetória muito longa, é uma jornada muito longa onde você não se perdeu. Então, eu acho que isso é super importante. E então você teve resultados reais de um acompanhamento nutricional, né? A sua vida, ela foi sim transformada por essas questões. E é claro, né, que se eu te perguntar de repente lá atrás, ao diagnóstico, e perguntar para você de todas as incertezas que você tinha e como foi essa construção, né? À medida que você foi se organizando para então, entrar na suplementação nutricional, que é outro mito, né? Outra coisa que a gente precisa discutir, porque o paciente oncológico, ele não tem contraindicação para receber um suplemento nutricional. No entanto, o suplemento nutricional tem que ser trabalhado de forma individual, de acordo com as necessidades individuais. Então, às vezes a gente tem até um confronto com a equipe médica quando a gente faz uma prescrição nutricional, onde o médico diz, não, tem que tirar, não pode tomar esse suplemento porque vai ter crescimento oncológico. Não, o suplemento nutricional, ele vem como, vamos dizer, como um cofator, como um coadjuvante a todo o movimento que o paciente está passando. Então, de repente, se tiver uma perda de peso, uma perda de apetite, nós precisamos o mais rápido possível. E aí eu vou dizer o mais rápido possível, iniciar uma suplementação nutricional. Não é verdadeiro que quando essa suplementação nutricional é feita com responsabilidade, a fim de melhorar uma deficiência nutricional ou ajustar um efeito colateral, que ela seja ruim para o paciente oncológico. A gente tem visto muitas dessas questões e eu vou dizer que baseados nos níveis de evidência hoje que a gente tem publicados, suplementar o paciente, adequar o estado nutricional, corrigir uma deficiência nutricional, seja de uma anemia, seja da deficiência de uma vitamina nutricional, faz a diferença, transforma a vida de um paciente oncológico, né? Nós tivemos uma experiência boa porque o seu oncologista sempre teve uma confiança no trabalho. Isso que eu ia falar exatamente agora, até você mencionando, que ele ficava muito surpreso com os exames, né? Nós comemorávamos o resultado, né? Porque o exame ele é bem assim logo antes de fazer a químio, então nós comemorávamos que não tinha dado anemia, que não tinha dado, né, nada, que nós sabíamos que ia poder fazer a próxima químio de acordo ali com o resultado. E ele sempre me falava assim, esse conjunto de coisas
tem dado muito certo. Então ele falava isso, né? Que não era só ele. Então era ele com o que ele tinha, com a experiência, com a sabedoria dele a respeito do tratamento, né? Você, que ele sabia que me acompanhava, a parte nutricional, a minha fé, né, em que ia dar certo. Então era um conjunto de coisas que fazia dar certo, que estava dando certo, né? Então é claro que não é só um fator, mas que todos os fatores ali envolvidos fizeram essa base para dar certo, porque na falta de um, provavelmente as coisas iam desequilibrar, né? Então, realmente, ali a parte nutricional, qualquer coisa que eu tinha de não conseguir comer alguma coisa ou de querer comer alguma coisa, e esse acompanhamento de pode, não pode, o que você come agora, né, para você melhorar esse sintoma, come mais assim ou tira isso. Então, todas essas coisas, elas foram, na hora, talvez a gente não veja na hora, mas a gente tem muito claro isso depois, né? É muito visível, assim, a gente ali no momento de angústia, de ansiedade do tratamento e de não saber o que vai acontecer, a gente talvez não enxergue. Mas eu tive, assim, muita fala do meu médico, do meu oncologista, que ele é muito humano e me acompanhou muito de perto também. Então, ele falava, olha, como é um conjunto de coisas que vem fazendo dar certo, né? Então, é isso aí, vamos. Então, era sempre muito né, motivador para que as coisas continuassem, né, daquela forma. Sem dúvida nenhuma. O cuidado integral hoje é algo que tem feito a diferença. A nutrição, ela faz parte desse processo, assim como a espiritualidade, como você falou, como o exercício físico, como as estratégias de bem-estar. Então, por exemplo, eu tenho realmente me dedicado muito ao estudo na área da oncologia e eu tenho estudado algumas técnicas desse cuidado integral que a gente chama de biohacker, né? Então, o fato, por exemplo, do paciente oncológico, para manter esse equilíbrio energético, pisar numa grama, descalço, escrever um diário, né? Coisa que muitas vezes a gente vai deixando aí de lado, mais importante, fazer uma meditação, uma respiração mais profunda, criar o hábito, quando possível, sempre, mas de se expor à claridade, seja no início da manhã ou no final do dia. Então, são muitas técnicas. Hoje eu tenho estudado, além da nutrição, que eu defendo, né, que os níveis de ciência, eles têm, né? A ciência, ela tem estado muito à frente hoje do que a gente tinha alguns anos atrás. Outros cuidados também são relevantes. Eu não tenho mais dúvida sobre essa questão. E eu compreendo, claro, né, que o tratamento ainda, o tratamento médico, o tratamento oncológico, ele é ali o carro-chefe. Mas se a gente não tiver agregado outros cuidados para que esse cuidado seja integral, a gente vai ter dificuldade. É onde a gente, de repente, observa o paciente chegando até um atendimento nutricional extremamente desnutrido, com muitas deficiências nutricionais, muitas vezes tendo necessidade de interromper os ciclos de químio ou de radioterapia. Eu tenho várias experiências assim, eu vou até fazer o convite para outros pacientes vir contar a sua experiência, que não foi uma experiência tão positiva até chegar num atendimento nutricional, porque eu falo que o saber ele é limitado também para a equipe médica. Então, nós precisamos hoje compreender que o profissional nutricionista, especialmente o nutricionista oncológico, ele tem as habilidades e as competências para lidar com esses processos. É claro que em muitos dos momentos, os efeitos colaterais, eles são comuns. A gente já tem aquela expectativa. Mas o que a gente quer? A gente quer minimizar. Ou até mesmo zerar esse efeito, esses efeitos colaterais. Então, é para isso que a gente tem discutido aqui na rede Oncologia Bem Nutrida, porque faz a diferença. A gente sabe hoje que faz a diferença, mas a gente luta contra um sistema
né, que está também se atualizando. A gente não tem mais dúvida. E olha como é verdade. Olha só, a Sintra Barioni está dizendo para a gente, o cuidado integral faz toda a diferença para o paciente em tratamento oncológico. Justamente, é isso que a gente tem discutido muito, muitíssimo, né? E eu tenho certeza que a sua experiência foi muito positiva em relação a essa questão, né? E se eu perguntar para você, hoje, com toda essa experiência, você já está numa outra fase, já finalizou o tratamento, hoje eu faço o acompanhamento nutricional com uma outra questão, já com uma característica de sobrevivente dessa jornada oncológica, mas hoje a nossa preocupação é corrigir o peso, né? Por quê? Por que essa preocupação gira nessa questão? Porque a gente também sabe que, tão quanto as deficiências nutricionais e a desnutrição, a caquexia e a sarcopenia, o processo de excesso de peso não é saudável. A gente sabe, inclusive, para câncer de mama, que a obesidade é o principal fator de risco hoje. A obesidade é o principal fator de risco para câncer de mama, tá certo? Então, como a gente tem acompanhado durante todo esse processo, o cuidado integral, ele também visa trazer qualidade de vida nesse momento. Sim. E aí, assim, é como você falou, o tratamento, o acompanhamento persiste, né? Não é porque a gente terminou aquela fase que a gente vai, né, interromper. Até porque eu tô sobrepeso, né, hoje, em razão muito de consequências ali da medicação que eu ainda faço, de coisas que foram preciso que fossem feitas para o próprio tratamento do câncer, né? E entrada na menopausa precoce, que então trouxe esses sintomas, essas características. E pode ser, né? Eu vejo que tem outras pessoas em outras idades ou outra que tem já um baixo peso, né? Que realmente tem outro tipo de efeitos colaterais. Então, o acompanhamento ele é necessário, só que hoje já tem outra, né, outro foco, mas tudo em função realmente ainda, né, do próprio tratamento oncológico, né? Sim. É por isso que eu digo a necessidade, mesmo que não seja algo da clínica, né? Algo presencial, mas a necessidade sempre do paciente oncológico ter um profissional da área da nutrição, mesmo em atendimento online. Hoje eu faço todo esse atendimento seu de forma online durante todos esses anos, desde 2018. Então, eu falo que o paciente ele não tem desculpa, ele precisa buscar um atendimento mais direcionado, ele precisa colocar as suas dificuldades, os seus efeitos colaterais, para que o profissional possa, segundo as suas habilidades e competências, trabalhar toda esse movimento, né? Eu digo que é um movimento porque é dinâmico. Nem sempre o paciente, durante o tratamento oncológico, vai cursar com os mesmos efeitos colaterais. E ele experimenta vários deles durante várias etapas do tratamento. Então, ele já vem nessa dinâmica de entender, por exemplo, que eu vou ter, será que eu vou ter náusea? Será que eu vou vomitar até o final do tratamento? Não, tudo vai depender muito de qual é o momento que ele está vivenciando. Então, isso é importante. E isso reforça cada vez mais a necessidade do acompanhamento longitudinal. Né? Eu acho isso fantástico. E aí a gente não pode deixar de dizer, eu falo que você é uma inspiração, assim como muitos dos meus pacientes que são resilientes, que acreditam realmente no poder transformador da nutrição. E eu sempre digo que as histórias que eu tenho escutado são histórias que deixam o meu coração, assim, além de feliz, mas o meu coração com a sensação de dever e de missão cumprida durante a trajetória dos meus pacientes. Porque eu sempre escuto coisas muito positivas, que são momentos de transformação da vida desse paciente.
E no seu caso, é, e é até o título, né? Foi o título aí, está sendo o título da nossa live, que da sua vivência, das suas experiências durante a jornada oncológica, houve uma publicação. Você é coautora de um livro que chama Metamorfose. Olha só, que lindo! Eu participei também desse processo, então eu digo que sempre, mesmo nas maiores dificuldades, depende de como a gente lida com elas e a gente consegue viver momentos de transformação, que foi o seu Isso. caso. Então, fala pra gente um pouco dessa publicação, dessa obra infantil lindíssima, já li várias vezes e recomendo. Esse livro, então, como a Milena falou, eu sou coautora, porque a história da Mel, que é a lagarta, né? Então, a Mel, ela é uma lagarta, e a Silvana é uma amiga minha também, né? É escritora, e ela já tinha escrito outras obras, fábulas infantis, assim. E aí, durante o tratamento, ela me acompanhando também ali, né, como amiga e vivenciando, ela notou isso, essa leveza, a forma como eu tratava, né, o câncer. E aí ela se inspirou nessa história para escrever. E aí a gente, numa conversa muito leve, muito tranquila, vamos escrever um livro. E ela disse, tem até o nome já, né? Metamorfose. Porque a lagarta, ela é um sinal da transformação, né? Então, ela se transforma, ela vai perdendo. E foi muito interessante porque ela pesquisou algumas coisas biológicas da lagarta e ela pesquisou que há uma transformação nas células da lagarta, né? Elas se multiplicam durante esse processo de transformação e aí para transformar, né, para entrar no casulo e virar a borboleta. Então, ela, né, retrata aqui a história do medo, né? A lagarta tem medo, a gente não é porque tudo está sendo um pouco mais tranquilo e mais leve que a gente não sente medo do processo, né? Que a gente não tem dores, tristezas, momento de angústia, momento de incerteza, mas esse conjunto de coisas, de apoio, de suporte da rede, né? Dali dos amigos, dos profissionais bem intencionados e que nos acompanham realmente com calor humano, além da profissão, que também faz muita diferença, porque é diferente um profissional ali que passa ali para você o que tem que fazer, e o outro que é empático, né? Ele sente ali junto com você, né? Nós somos humanos e isso faz parte, a gente se sente bem, né? A Milena não tem nem o que falar, porque a gente tem uma relação de amizade, mas todos os outros que não tinha comigo essa relação, foram, graças a Deus, profissionais que tiveram essa empatia, que têm até hoje esse preocupação com o meu bem-estar, como que eu tô, né, como paciente. Então, tem isso, né, relatado ali, e aí esse caminho da lagarta, né, através desse momento dela, que ela vai perdendo a casca, ela vai perdendo aquela forma dela, e aí né, ela vai para o casulo, e aí há a transformação na borboleta. Então, o livro, ele foi ilustrado por uma amiga nossa, que a gente conhece, a Milena também, que a gente da faculdade, a faculdade dá muitos frutos de minha amizade. A Valéria, ela é uma arquiteta de interiores, muito querida, muito amiga nossa. Ela aquarelou o livro, eu acho isso, eu sempre chamo a atenção, porque é uma coisa assim de amizade mesmo. Ela também sentiu ali aquela coisa de traduzir esse processo lindo que estava, né, que estava acontecendo e que tinha acontecido. Então, ela fez todos os desenhos, ela não é ilustradora de livros, ela nunca ilustrou nenhum livro. Mas a partir do momento que eu contei, ela também vinha acompanhando comigo nas redes sociais, tudo que eu postava sobre o tratamento. Então, ela fez assim, né, os desenhos todos aquarelados. É coisa mais linda os desenhos, né? E aí a gente, do livro, saiu um projeto, inclusive, que a gente foi para escolas
várias escolas de vários municípios. A gente vendeu o livro e parte da venda foi destinado, e é destinado mesmo, quando a gente faz a venda até hoje, para a rede de proteção, né, a rede feminina de combate das mulheres, na rede feminina que tem em várias cidades, vários municípios tem, e os municípios que não têm alguma instituição que trabalhe com câncer ou mesmo com alguma questão do município que seja, né, necessário um trabalho que necessite da verba mesmo para isso. Então, ele ele teve isso, ele nasceu disso, né? Nasceu desse processo e de tudo isso que aconteceu. E nós tivemos depoimentos e assim, muito emocionantes de pessoas que se tocaram, que tiveram uma outra interpretação do câncer ou do processo que estava passando em ler o livro, em ter o livro, sabe? Então, como a gente fala, né? Tudo tem um porquê, né? E a gente descobre muitas vezes o porquê em outro momento e não naquele que a gente está vivendo. Então, o livro chegou para várias pessoas e trouxe significados assim importantes para essas pessoas naquele processo que elas também vivem, tá? Ou estão vivendo ou viveram ali. Então, ele se tivesse tocado uma pessoa já fazia, né, sentido, mas eu sei que tocou muito mais do que uma pessoa. Então, realmente já fez sentido tudo que aconteceu. Então, o livro, eu não sei se ainda está vendendo na Amazon, a gente tinha colocado, mas também pode entrar em contato com a Milena, se alguém quiser a compra do livro, daí a Milena, né, repassa aqui para a gente fazer a venda. E o projeto também, a gente toca esse projeto, a gente vai para os municípios, né, para vários lugares. Curitiba mesmo é uma cidade que comprou para cada biblioteca da cidade de Curitiba o livro, né? Então eles têm lá na biblioteca deles. A gente tem cidade que comprou para cada aluno um livro. Então é muito legal, assim, isso tudo, ter trazido isso faz muito sentido, né? Quando a gente junta tudo e vê o que É aconteceu. importante que você conte dessa história, porque foi de um momento de medo, de dificuldade, veio muita resiliência e veio um desejo de transformar a vida das pessoas, porque sem dúvida nenhuma, eu escutei algo de uma profissional, psicóloga há alguns anos, a gente lida com o amor da vida de alguém. Então, eu falo que o fato da gente tocar a alma, o coração das pessoas faz a diferença. Eu não tenho dúvida mais sobre essa questão, especialmente quando a gente vive junto com o paciente essa jornada, né? Eu falo que é uma jornada de grandes flexibilidades. Há momento e há dias que o paciente está ótimo, com energia, com zero ou pouquíssimos efeitos colaterais, e há outros em que eles descrevem, né? Doutora Milena, como é que eu posso melhorar essa fase? Então, é algo que quando a gente vivencia, a gente consegue entender a sua fala, né? Os seus sentimentos, o sentimento de vocês e tudo aquilo que vocês fazem em relação aí à questão das mulheres com câncer de mama. Eu não posso deixar, como acompanhei muito a sua jornada, não posso deixar de contar aqui algo que até hoje eu me recordo, que foi a questão das suas experiências com as perucas, né? Então, eu me recordo em um momento, você me mandando uma foto com uma peruca Colorida. colorida, porque como você tem Assim, filhas, e aí nesse movimento seu, quando você ia buscá-las na escola, já no momento onde já estava sem o cabelo, você usava perucas coloridas. Então eu falo que isso mostra resiliência, isso mostra força, isso mostra realmente como você decidiu levar a sua vivência e as suas experiências, que a gente nunca sabe se essas experiências serão positivas ou negativas, a gente não consegue, porque a gente não tem nenhum hoje exame, a gente não tem absolutamente nada que a gente possa fazer como exames
para verificar prognóstico. Muitas vezes o paciente ele não tem um prognóstico tão positivo, ou seja, ele não tem um resultado tão positivo. Mas eu não tenho mais dúvida que esse cuidado integral, como você leva tudo isso, além da nutrição, a nutrição é a base. A nutrição é a base. Por que que eu digo isso? Porque os nutrientes, uma vez ali, vão levar as funções metabólicas de normalidade ou de deficiência, às vezes até em excesso, mas é muito difícil durante o tratamento oncológico a gente ter excessos, né? A não ser que você passe por um efeito colateral que não seja tão comum, né? Então, a grande maioria, vou dizer 80, 90%, inclusive, já iniciam um tratamento oncológico desnutridos, com dificuldades na alimentação. Então, a gente vai, claro, discutindo aqui as tendências durante essa jornada. Mas isso é uma coisa que me marcou, porque eu falo, você decidiu levar essa jornada de uma forma curiosa, né? Porque foi uma forma, até assim, eu vou dizer, uma forma até, além de ser descontraída, algo que era demonstrado ali. Porque imagina só chegar com uma peruca colorida. É, Né? No mundo, é as as meninas. pessoas As achavam diferente. meninas gostavam disso, assim, porque foi uma forma, elas eram pequenas, né? A mais nova tinha 2 anos, né? 1 ano, tinha acabado de completar 1 ano quando eu descobri. Então ela viveu ali o processo comigo, ela tinha 1 ano, até fazer 2, ela faz em outubro, né? Então elas. E eu buscava elas na escola, né? Eu já estava careca, a primeira químio já deixa a gente careca, né? A primeira químio a gente já perde o cabelo. E aí era mesmo, era peruca colorida, era peruca da Rapunzel, era peruca da Ladybug na época, azul. Então, as crianças gostavam, assim, da escola, os coleguinhas gostavam, né? Porque eu achei importante estar presente, elas estarem sabendo o que acontecia, né? Elas tinham noção do que era, então, mas também não queria que elas vivessem apreensivas, com medo da morte ou com medo de alguma coisa, né? Elas eram conscientes, mas não vivia aquela tensão, né, de que iria morrer ou de que iria acontecer alguma coisa. Então, e também imaginando, né, uma forma de que os colegas não tentassem me tirar sarro, porque a gente sabe que tem muito isso, né? Então, eu queria estar junto com elas, aí, então vamos de peruca. E elas escolhiam as perucas, e os colegas achavam legal, né? Eu tenho os coleguinhas da escola, eles achavam muito engraçado, né? Então, não fez nenhum tipo de situação constrangedora para elas. Pelo contrário, foi muito divertido para toda a turma delas e todo mundo gostou demais. Então, foi também uma coisa muito marcante para elas, para mim, né? É uma coisa que também trouxe essa leveza e trouxe essa questão de resiliência mesmo, de aceitar aquilo que a gente está passando, mas tentar passar de uma forma que não precise ser tão, sei lá, tão difícil, tão dolorosa, né? Dói, a gente sente tudo, mas realmente tentar fazer com que a gente tenha pelo menos o dia melhor, a situação um pouco melhor do que ela pode ser, né? Muito bem. E aí eu gostaria de te pedir para deixar um recado para os pacientes com câncer que ainda não estão cuidando da alimentação durante o tratamento oncológico, porque são muitos ainda. Essas informações e o conhecimento não atinge a maioria ainda. E por toda essa sua experiência até os dias atuais, o que você poderia dizer para eles sobre a importância da nutrição para o bem-estar, para a qualidade de vida e para minimizar os efeitos colaterais? Bom, então, né, aqueles que estão passando ou aqueles que vão passar pelo processo, e independente de ter um diagnóstico já ou não, nós não sabemos o que pode acontecer, né? Eu nunca esperava, ninguém nunca espera, e o diagnóstico pode vir de um dia para o outro, para qualquer um, ninguém está a salvo disso, né? De ter um diagnóstico de câncer. Então, eu digo assim que
é fundamental. Eu realmente posso confirmar a questão do bem-estar, do que eu passei visualizando perto de outros pacientes que estavam sem esse acompanhamento. Então, a forma benéfica e a forma mais agradável que foi realmente porque a questão da alimentação para a gente é uma questão que é delicada, né? O comer, a gente sabe, né? É difícil, eu acho que onde pega muito a questão da alimentação. Então, para a gente, é uma coisa que quem tem o acompanhamento ou quem ainda não tem, sabe, quem não tem ainda, se procurar né, e procurar isso, vai, à medida desse acompanhamento, perceber essa diferença, né? Vai perceber porque ela é fato, não é uma coisa que a gente acha que vai ser, ou não é uma coisa que pode ser melhor, ou vai ser ou não. Não, é um fato, porque hoje já passou, então eu já consigo dizer que foi. Não estou dentro ainda do processo para dizer que pode ter sido isso, aqui. Não, realmente eu já vejo que foi, né? E uma coisa que eu acho muito importante é a paciência, né? A paciência nesse processo, porque acho que acredito que na nutrição, né? Eu convivo muito com a menina, eu sei, né, do trabalho da nutricionista e assim, a gente sabe que a nutrição mesmo com outros focos, né, de perda de peso e tudo, existe um tempo, né? O paciente ele não vai chegar hoje e amanhã ele vai estar bom, né? Ou ele vai chegar hoje perdendo, quer perder peso e amanhã ele vai ter perdido todo o peso que ele quer, né? É uma questão de tempo, é uma questão de acompanhamento. E então, esse acompanhamento, ele não pode parar, realmente, né? Porque, claro que a hora que a gente para, a gente percebe que as coisas retomam um outro, né? Se perdem para um outro lado. Então, eu digo para aqueles que não têm um acompanhamento ou que ainda não fizeram, que busque, né? Pelo menos para perceber isso, né? Pelo menos para depois poder olhar e fazer essa própria, né? Você mesmo fazer a sua própria distinção ali de como era com o acompanhamento nutricional e como era sem, né? Porque não tem como, né? É uma coisa que só vivendo mesmo ali você vai poder ver e poder diferenciar. Até porque realmente a alimentação é o que nos mantém, né? É aquilo que dá a vida mesmo ali pra gente, né? O que a gente vai fazer sem a comida, né? Se eu ficar sem comida, sem eu me alimentar. Então, claro, de muitas formas o alimento, às vezes. E a gente gosta de comer uma coisa gostosa, a gente gosta de uma alimentação boa, né? Então, esse acompanhamento vai além de tudo isso, mas ele vai proporcionar tudo isso também, né? Então, é fazendo a experiência mesmo. Tem que viver talvez na cabeça da pessoa, a pessoa ache que não vai ser assim com ela, como foi comigo, porque eu sou outra pessoa. Realmente pode ser diferente, mas de todas as maneiras ela tem o seu benefício, né? Então, realmente testando e experimentando, né? Que ela vai conseguir ver essa diferença. E justamente, a nutrição, eu falo que ela não tem como gerar qualquer efeito negativo quando ela é feita com responsabilidade, com empatia, com os ajustes necessários. A sua fala foi perfeita em relação a isso. E olha só, nós temos uma outra pessoa que está aqui na live, que é a Cintra Barione, né? Que fala que esse acompanhamento está sendo maravilhoso para o processo de recuperação da minha mãe. Realmente é uma paciente minha, ela está no movimento muito positivo, isso é ótimo. Estamos aí em acompanhamento nutricional e é justamente isso que nós defendemos e é isso que eu tenho tido um cuidado todo especial para levar essa informação com o cuidado necessário, mas também com a relevância que tem que ser. Né? Porque eu sempre digo isso, a gente precisa transformar as informações
conhecimento, mas um conhecimento válido, um conhecimento científico, um conhecimento relacionado à nutrição que pode ser aplicado e que pode fazer a diferença. A nutrição, sem dúvida nenhuma, ela tem o seu valor transformador. É o nutriente que vai fazer com que a mitocôndria produza energia, que as células funcionem, que você possa utilizar o substrato adequado. Então, é o nutriente que vai gerenciar toda essa questão. Então, eu vou dizer que praticamente nós não temos impactos negativos quando a nutrição ela é implementada de forma muito adequada na jornada oncológica. Então, eu digo que a gente termina aqui a nossa segunda-feira de feriado com uma história inspiradora, uma história que eu tenho certeza que pode ser um ponto inicial para a transformação na vida do paciente oncológico. E assim, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse bate-papo aqui comigo, mostrando a relevância, a importância desse processo, e especialmente com o acompanhamento nutricional, mas também a forma do cuidado integral e como você levou essa sua jornada. Então, eu agradeço muito e gostaria de dizer que essa história, ela deve e pode ser inspiradora para você que está aí, de repente, passando por um momento não tão agradável, de não tão bem-estar, uma qualidade de vida, às vezes, um pouco prejudicada, mas entendendo que a nutrição, juntamente com o tratamento médico, pode fazer a diferença na sua jornada dos efeitos colaterais, que é o que hoje a ciência demonstra para gente. Obrigada obrigada mesmo de ter participado, amei, estou à disposição. Muito bem. Pessoal, olha, um beijo para vocês, uma segunda-feira de descanso, uma segunda-feira aí de feriado, que seja tranquilo, leve, com boas energias. E só dizendo para vocês que na próxima segunda-feira, às 12h07, estaremos novamente aqui numa live falando sobre efeitos colaterais e impacto da nutrição sobre essas questões. O que é comum, o que é normal, o que é que a gente precisa ressignificar em relação aos mitos, às verdades relacionadas à nutrição e ao cuidado integral. Um bom feriado para todos e até mais. Tchau, tchau.